Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast. Meu nome é Theo Schotteller, eu sou presidente da Liga de Diagnóstico por Imagem do Unifeso. Estou com meus dois amigos aqui, Felipe Ribeiro de Oliveira e Matheus Emerick. Obrigado pelas boas-vindas, já fazia um tempo que eu não vim, então... Bem-vindo novamente. Eu senti que foi pessoal. Bem-vindo novamente. E professora Marcelino, muito obrigado por estar aqui com a gente de novo, né? A gente tem que te aturar, mentira. E hoje, pessoal, o nosso tema ele é principalmente ligado à utilização de contraste microbolhas, utilizando exames ultrassonográficos. Ele é um meio melhor de você visibilizar vasos sanguíneos, tirando um pouco da parte do Doppler. Ele é mais específico do que o Doppler em alguns momentos, e ele serve para animais que às vezes você não consegue uma especificidade tão grande, e querendo ou não, ele é mais barato do que outros exames. A gente já vai falar disso melhor. E bom, para esse trabalho eu trouxe uma tese de doutorado da USP de humana mesmo, tá? Utilizando aparelhos humanos e comparando com a angiotomografia, que querendo ou não, é um método padrão ouro para a gente verificar disfunções vasculares, entre outras coisas. Sim. E uma utilização de contraste microbolhas em pediatria. Isso aí vocês já vão entender mais por que eu passei também. E 2 artigos, obviamente, ligados à medicina veterinária, que é o nosso tópico principal aqui, né? E bom, o que seria esse contraste microbolhas? Ele é um líquido com bolhas de um gás específico, normalmente que fica mais ecogênico dentro do aparelho de ultrassom, né, dentro do exame de ultrassonografia, e ele as bolhas são encapsuladas dentro desse líquido para serem injetadas dentro do animal. Normalmente utilizado junto com o modo B em Doppler, né? Normalmente o Doppler Power, o Doppler colorido não é tão bom normalmente. E o que acontece? Ele aumenta a refletividade dos vasos sanguíneos, significativamente o contraste vascular, fazendo com que a gente verifique, às vezes, locais que o Doppler não pega, como eu já falei, e às vezes locais que o próprio transdutor não tem uma margem muito boa, e muitas vezes, o animal também está com uma dor, às vezes está com um processo inflamatório muito agudo, você não consegue fazer a força necessária para outras técnicas pegarem, até mesmo a elastografia, que é uma técnica também, não é para vasos sanguíneos, mas é uma técnica que tem a parte de padrões de malignidade, que muitas vezes você tem que fazer uma forcinha, principalmente se for por deformação. Sim. Pessoal que não viu a de semana passada, né, o último podcast que a gente teve. Gostei do gancho, né? O cara tá O último esperto. podcast que a gente teve foi sobre elastografia, então quem quiser ver, dá uma olhadinha lá. E bom, ele utiliza um contraste muito parecido com o da tomografia computadorizada e da ressonância magnética. Normalmente, o que a gente utiliza hoje em dia é um chamado PESDA, vocês já vão ver melhor. Ele é muito utilizado principalmente em medicina humana e medicina veterinária, principalmente se tratando de exames pediátricos, porque ele é um exame que, já passando um pouco das vantagens dele, é um exame que não tem radiação ionizante, ou seja, não tem um efeito para esses animais. É um exame que não é muito doloroso, praticamente nulo, e possui excelente resolução anatômica, principalmente em pacientes menores. Sim. De particularidades desse exame, né? Ele foi descoberto principalmente, primeiro, né, na década de 60, por esse médico. Ele era um radiologista da Universidade de Rochester, que é o Raymond Gramiak. Ele deduziu que... Perdão. Não, eu tô gostando, ele tá praticando. E o que acontece? Ele viu que principalmente esses gases não eram os gases que nós utilizamos hoje em dia, eram gases mais voláteis, que não tinham tanto essa tecnologia de hoje, mas nos estudos ele descobriu que esse gás, mesmo jogado dentro da corrente sanguínea, para quem não lembra, qualquer gás dentro do exame ultrassonográfico, ele é um impeditivo para a gente realizar o exame, porque às vezes ele pode ser até uma coisa benéfica, nesse caso, por exemplo. E foi implementado por volta dos anos 2000 dentro da medicina veterinária. Como eu disse, os gases mais antigos eles tinham uma alta volatilidade, se dispersavam muito facilmente dentro dos vasos sanguíneos e dos órgãos no geral. Eles tinham uma absorção muito mais rápida, eram complicados de você fazer o exame, normalmente os exames duravam de 1 a 2, 3 minutos no máximo, e isso às vezes é um tempo muito pequeno para você conseguir, às vezes tinha que fazer uma quantidade grande de contraste, e sinceramente a maior desvantagem desse exame, que eu vou falar mais lá para frente, é o valor realmente do contraste e do software para o aparelho de ultrassom, que muitas vezes também não é, porque o Doppler hoje em dia está mais acessível. Já hoje em dia, os gases mais atuais, né, os líquidos, eles são menos voláteis, possuem menos solubilidade, menos difusibilidade dentro do sangue e dos órgãos no geral, principalmente
rins, baços, órgãos mais Ele não é perfundidos. metabolizado. Não é tão né? metabolizado facilmente. Não é metabolizado nem pelo fígado, nem pelo rim, Isso, exatamente. E o fato de... Você falou aí de gás, né? Às Uhum. vezes, eu acho, não sei se você vai falar isso mais pra frente, mas o fato da gente pensar em gás, em corrente sanguínea, a gente pensa logo numa embolia. Exatamente, né? não é exatamente isso. E nesse caso, o risco é praticamente zero Praticamente de fazer zero. uma embolia. Isso aí, né? os Porque gases... são bolhas muito, muito pequenas. Os gases eles não são livres, né? Eles são gases limitado. encapsulados dentro de Sim. moléculas mesmo, de bolhazinhas, e isso vai num líquido que ele praticamente sai inalterado. Hoje em dia não tem mais praticamente nenhuma metabolização desses Sim. gases, já por causa desses efeitos mesmo e estudos que tem em medicina humana. Tanto que eles utilizam esse PESDA, ele é 5% de destrose com 5% de albumina humana, e o gás que é mais ecogênico é o hexafluoreto de enxofre, essa formulazinha aí, aposto que quase ninguém que gosta de química, eu sei que o Felipe gosta, mas tudo certo. Mas isso que você falou da volatilidade, tem relação com até você utilizar menor quantidade para a Sim. realização do exame, né? Então até a Isso. questão do perigo também fica menor. Isso aí, e o exame, como você utiliza menos quantidade, ele dura mais tempo, ele é mais fácil de fazer, você vê alterações melhores. Vocês vão ver que tem um dos vídeos aí que eu coloquei para ilustrar, ele fecha assim por volta de 2 minutos, e o outro ele fecha já por volta de 5 a 6, e você vê que em determinado ponto acaba, tipo assim, aquela quantidade gigante de gases que estão sendo injetados na corrente sanguínea, mas ainda fica aquele gás mais residualzinho por causa da metabolização lenta. Sim. E isso faz uma elucidação muito grande dos vasos sanguíneos, principalmente se tratando de massas, né? Vamos E o que o falar. Marcelino pontuou, o fato de não ser metabolizado nem pelo fígado nem pelo rim, eu acho que deixa mais seguro, né? Sim. Tanto para hepatopata quanto para nefropata. Né? Isso, Então, exatamente. fica mais É uma tranquilo. das coisas que, querendo ou não, quando Diferente aí dos contrastes iodo, de esses iodo, outros, que assim, normalmente assim, A gente tem que são tomar cuidado. extremamente nefrotóxicos, né? E a gente tem que tomar muito cuidado sempre, né? Para tomografia, o animal tem que estar extremamente bem hidratado para poder fazer o contraste, para evitar piorar a situação do rim desse animal. né? Exatamente. E levando o cenário que na veterinária a gente pega muito bicho com problema Com renal. problema assim, renal, então, gato, Gato, a então, incidência é nem se muito fala, alta. é E muito É problema muito. que a gente nem vê, né? Muitas vezes a gente nem vê realmente. Tem exames mais novos, né, que a gente pega, por exemplo, a própria elastografia, Uhum. que ela identifica alterações que às vezes não são visibilizadas nem no Doppler e muitas vezes até Agora, nem só uma assim. curiosidade, saindo totalmente do tema, vocês viram essa semana, teve um animal lá na clínica que teve uma intoxicação por carambola. Não, você não tinha Não, falado pra é, gente é. isso. Faleceu. Da lesão renal, né? Insuficiência renal. É, o que eu já ouvi em Já é humano era insuficiência isso. Fez que insuficiência tem renal aguda, assim. nefrotoxicidade bem É. forte. Até igual para uva. humano também. É, eu já ouvi isso. Até A pra pessoa tinha humano problema com também. rim e falou, não podia comer carambola. Eu falei, Não pode, aleatório, né? Mas Não como carambola. não. Eu detesto. Tá tudo certo. Bom, gente, aí passando já das particularidades para utilização clínica mesmo, do contraste de microbolhas dentro da clínica de diagnóstico por imagem, a gente pode dizer que o quê? Ele permite principalmente uma avaliação melhor da microvasculatura de órgãos, seja eles sãos ou alterados, e uma quantificação da perfusão, e isso é muito legal, porque o que acontece? Normalmente o Doppler, a gente utiliza o Doppler para identificar, dependendo, artérias, veias, para fazer a quantificação de velocidade, entre outras coisas, só que muitas vezes você não consegue ver determinadas vascularizações. Como, por exemplo, você já disse pra gente, aquelas arteríolas do rim, aquilo é difícil, bem muito complicado difícil de pra você ver, né? Uhum. Então, dependendo, se fosse assim, mais em conta, se fosse um negócio mais evidente dentro da medicina veterinária, poderia até utilizar para facilitar isso. Porque ele faz exatamente essas imagens que estão aqui, né? Que aqui normalmente seria um vaso mais ou menos normal, ele fica mais anecóico por causa da quantidade de líquido. Conforme o contraste vai chegando, ele vai ficando cada vez mais hiperecóico, mostrando realmente a vascularização geral dos Direção órgãos. dos vasos. A direção né, tudo. tudinho. Vai ter imagens aqui que vocês vão ver. Eu não queria te prejudicar nem te interromper, mas é que a produção me deu uma prejudicada aqui, eu só queria dar uma chegada para enxergar melhor a imagem. Tranquilo. Obrigado. Conseguiu ver? Sim, senhor. Então tá show. E outra coisa que eu achei muito interessante, injeção intracavitária. Tinha um vídeo aqui, eu não consegui botar ele de volta, porque infelizmente eu não consegui baixar ele, não permite, mas que é uma injeção intracavitária desse contraste para verificação de sopro aórtico. O cara ele fez uma injeção intraventricular, né, como ele é inalterado dentro do organismo, não faz problema nenhum,
E aí o que acontece? Na hora que o ventrículo ele expulsa a quantidade para o átrio direito, no caso era o ventrículo direito, né? No caso era o ventrículo direito para o átrio esquerdo, ele expulsa, você vê voltando no outro Sim, átrio, assim, um por baixo, um refluxo, assim. refluxozinho. E aí, gente, passando para outro tipo de utilidade, não só, tipo assim, a vascularização normal desse animal, né, abdominal, os órgãos, assim, muitas vezes até neoplasias. Neoplasias, a gente tem um dos padrões de malignidade que é visto no Doppler, né, às vezes tem também, não na vascularização, mas tem elastografia junto, que é a própria neovascularização daquele nódulo, que quanto maior, tende a gente a pensar que aquele nódulo é cada vez mais maligno, né? E uma das coisas que às vezes a gente vê é que os nódulos às vezes não têm o aspecto clássico de uma neoplasia. Por exemplo, a gente viu esses dias, né, até em elastografia, um nódulo de mama, teoricamente, não sei se era um hemangiosarcoma, era uma vesícula, uma vesícula revestida de líquido. Quando a gente Sim. jogou o outro modo, né, da elastografia, era totalmente rígido. Totalmente sólido. Que teoricamente é mais um padrãozinho de ou de malignidade ou de cronicidade, dependendo do órgão que você vai ver, né? E aí o que acontece? É literalmente isso aqui que acontece. Você vê todos os vasos bem mais especificados dentro da nodulação. Aqui é só uma ilustraçãozinha mesmo. E aí, uma curiosidadezinha aqui, né, trazendo. O Dr. Charles Jordan, como eu já falei deles, ele foi o primeiro a utilizar esses contrastes. E a primeira coisa, como é que ele verificou que o contraste microbolhas ele poderia ser algo maneiro, né? Ele verificou que o seguinte, ele estava fazendo até uma injeção intracavitária com uma substância chamada indocianina verde, que é realmente só para ficar mais evidente a vascularização e tal, mas não chega a ser um contraste. Sim. E ele viu que na ponta do catéter se formou uma bolha. E essa bolha, depois que ela saiu do catéter, ela acompanhou todo o trajeto dentro do ventrículo. Ele falou, isso aqui funciona. Aí depois que ele começou a estudar, fazer os estudos e conseguiu fazer o contraste microbolhas, principalmente ali perto da década de 80, 70, por ali, né? Só uma curiosidade mesmo. Vantagens, né? Porque a gente tem que ter vantagens nos exames para a gente conseguir utilizar eles de maneira clínica. Primeiro, não utilize nenhum tipo de radiação ionizante. É literalmente o Doppler em modo power, com contraste e um instrumentador bem treinado de preferência, né? Que faz uma diferençazinha boa. Não necessita de sedação, normalmente só uma canulação da veia, quanto mais perto do órgão a ser analisado, melhor. A gente pode até fazer aquele sistema que o pessoal faz para manter o antibiótico mais que garroteia. Às vezes funciona um pouco também, dependendo se for em membro, às vezes funciona também para manter mais. É muito utilizado para avaliação de metástases escondidas, aí entra um pouquinho também na parte de tomografia, que são exames mais específicos, são exames mais caros também, mas que tem uma amplitude muito maior, realmente não dá para comparar, utiliza contraste também. E uma coisa que é muito boa, que dependendo de local, população que vai ser vista, né, nesse geral, ele não tem um custo tão elevado quanto a outros exames de imagem que tem essa especificidade vascular, principalmente, que a gente pode dizer a angiotomografia, a gente pode dizer o Doppler nem tanto, mas é porque ele é mais específico que o Doppler no geral, tá? Aí, um contrastezinho aí, só pra gente falar, tipo, já dei um gancho da tomografia com o contraste microbolhas, o que acontece? A angiotomografia é um exame muito melhor do que o contraste microbolhas, nem se compara. Sem dúvida. Tomografia é um exame de eleição, a angiotomografia é um exame de eleição para qualquer tipo de microvascularizações, alterações. E tem uma coisa, o contraste microbolhas ele pode ser utilizado em animais mais jovens para você verificar, como eu já disse, alterações vasculares e às vezes congênitas. Por exemplo, shunt é uma alteração que muitas vezes você consegue ver dependendo do que for. A tomografia ela é melhor para você determinar se é intrahepática ou extrahepática, dependendo do que for, mas às vezes já dá um caminhamento clínico. Aí, né, a angiotomografia, ela infelizmente tem radiação, tem necessidade do animal, tem que estar sedado, não tem jeito. Ele é melhor para avaliação de micrometástases, porém ele é mais específico, tem mais definição de estruturas, tem um custinho um pouco mais elevado, mas dependendo do clínico, o que ele pede, o que ele quer saber, o tipo de cirurgia, a tomografia é mais indicada e ela se paga facilmente. Mas assim, vamos voltar lá. O equipamento para fazer uma angiotomografia, hoje, para você ter ideia, em humanos, já existem equipamentos que estão, sei lá, são 254 canais, para você ter ideia. Né? Então, é muito Na mais veterinária, a específico. gente usa um de 16. Então, efetivamente, assim, a gente não pode comparar o custo de um aparelho com 16 canais para um
um monstro desse. 250, Então, tipo né? assim, Não dá. são equipamentos que custam, sei lá, beira aí mais de 2 milhões. Né? Então, É carinho. Fala, Vamos não ficar é um no dinheirinho microbolo, assim não que é dá pra assim. dar, né? Ainda é uma limitação pra gente, né? É A muita questão limitação. financeira ainda pega muito, né? na veterinária. Infelizmente. porque, não, beleza, a gente não vai botar. Bota isso num hospital humano, a pessoa roda aí, sei lá, 30 exames num dia, né? Na No barato, veterinária, No barato. Na clínica Na veterinária nem veterinária, sempre. se rodar um por dia, Já Fica tá feliz, feliz da tá? vida. Fica Você dá um satisfeito, sorriso é. e vai Exato. embora. Aí vai embora, Exatamente, E uma ganhou o coisa- dia. É uma coisa puxa a outra, porque aí não tem movimento, não consegue se pagar e justamente não limita a trazer essas tecnologias novas exatamente. pelo Exatamente. preço que chega até... gente. Para vocês terem uma ideia, eu dei uma vasculhada assim em equipamentos de tomografia em outros lugares. No Brasil não existe, Uhum. para medicina veterinária. Sim. E existem 2 na Europa e 1 nos Estados Unidos. Pois Acabou. É só isso Agora que tem para no pra mundo. pensar, né? Não é simples. Não é simples, exatamente. E aí o contraste microbolhas, ele vem como a gente... O veterinário tem que se reinventar a todo momento, tem que... Né, não tem jeito a gente... Se reinventa, faz aquela gambiarra, Exatamente, né? Muitas vezes, exatamente. né? A gente faz diamante com Mas, pedra, então... mas eu acho que as coisas estão melhorando. Eu acho que ainda não está nesse ponto, né? Mas Um dia vai chegar, uma se hora Deus chega, quiser, uma né? hora chega. Exatamente, pra gente que gosta de diagnóstico primário, se Deus quiser, vai chegar, né? Sim. E aí, gente, falando assim, desvantagens do contraste microbolhas. Pra mim, é simplesmente o animal, assim, o preparozinho dele, que ele tem que... Não pode comer por 12 horas, mesmo o preparozinho da ultrassonografia. A picadinha da agulha Sim. e acabou. O animal, ele não tem... Perdão, o animal, ele não tem praticamente nenhuma desvantagem. Tem uma desvantagemzinha que há pouco tempo era, que é encontrar o contraste. Hoje em dia já não tá mais tanto Já não é assim, o tão pessoal já ruim. consegue achar, por não ser tão Ainda um utilizado. custo elevado. Ainda tem um custinho mais elevado, mas ainda Assim, assim é menos. o equipamento é caro, né? Isso aí. Nada perto de uma Tomografia, coisa né? que Não faça tem uma jeito. tomografia. O contraste não é exatamente barato, ele é um contraste muito instável, né? Isso. As bolhas ali, qualquer agitação que você tem, essas bolhas elas acabam todas. Isso aí. se explodem e aí realmente você perdeu o contraste. Acabou. Né? Tem que ter um... Tem muita né? gente que vai fazer ultrassom, microbolhas volante. Para pra pensar o que é aqui Não dá. no Teresópolis, aquele contraste passando em cima de buraco. Não, né? Se a dá. pessoa tiver um trator, de repente funciona. Talvez. Aí talvez, pode Que ser. Aí são amortecedor dois é esse, investimentos. né? Dois investimentos, tem que ter um Exatamente. tratorzinho, verdade. Que amortecedor é esse, Aí, né? cara, Maravilhoso. E é aquilo, né? Como ela Facinho falou. de estacionar, igual hoje. Igualzinho, facinho. É, que aqui já é uma coisa de vaga, É, trânsito, já é maravilhoso. Não, é maravilha. uma Maravilha. beleza. Buraco também, então, aí, prefeitura, né? É. Tem que dar uma ajudinha pra nós, mas vamos lá. E aí, gente, agora eu trouxe 2 vídeos, assim, pra ilustrar, que até agora eu falei o que é, como é que funciona, mas eu não mostrei pra vocês, né? E aí, gente, o que acontece? Isso aqui, o pessoal que é diagnóstico coronário, a professora Marceline vai ver, tá meio ruinzinha a definição, mas é um baço e um rinzinho ali Sim. embaixo, e o baço, teoricamente, ele tem uma nodulação ali, importante. E aí, o que acontece? Foi passado o Doppler antes dele, não viu quase vascularização nenhuma, né? E, assim, a gente já pode pensar, é um nódulozinho de regeneração e tal. Com essa experiência, você diria que não por causa do tamanho, né? Já diria, pô, isso provavelmente é uma neoplasia. Mas, para fechar diagnóstico, a gente precisa de alguns critérios de malignidade. O microbolhas, ele entra como sendo Pra isso. realmente um adianto na nossa vida. E aí vocês vão ver, a partir do momento que entra o contraste, como todos os vasos saltam. Mas salta mesmo, como se fosse... Ele grita, né? Como se fossem múltiplos cálculozinhos de bexiga. Olha, vai começar a injeção de contraste. Olha como todos os vasos eles são extremamente Como eles elucidados. ficam marcados, E né? olha o nosso nódulozinho extremamente vascularizado. Que no ultrassom normal a gente muitas vezes ia passar Não batido apare- e o achar Doppler que mesmo não pegou. uma coisa hipovascularizada, né? E nesse caso aí a gente vê uma Olha só. microvascularização ali dentro. Sim. Exatamente. E aí, o interessante para você complementar isso aí, você poderia fazer uma elastografia. Dependendo, Sim. um equipamentozinho mais caro também, é um softwarezinho É. mais caro, mas se a pessoa... Mas às no vezes, já caso tem- ali, a elastografia, eu acho que ela ali não seria nem tão, porque assim, o objetivo da elastografia é exatamente dizer se o nódulo é rígido ou esse nódulo é mais maleável, entendeu? Ali, provavelmente, ela me diria que ela é um nódulo mais rígido, beleza. Mas o que está me importando ali é que eu vejo efetivamente tem uma vascularização absurda. Então,
Existem alguns estudos que já dizem, inclusive, que pelo tipo de vascularização, em alguns órgãos, por exemplo, adrenal, você tem como já determinar até o tipo de tumor que é, entendeu? Se é um adenocarcinoma, se é uma vascularização mais centrífuga, se ela é mais centrípeta. São patognomônicos daquele Exato, tipo de daquele neoplasia, tipo de né? neoplasia. Entendeu? Nesse caso aqui seria um adianto muito maior, né? Porque você Exatamente. vê a vascularização mais evidentemente. E vocês podem ver que, querendo ou não, ó, 1 minuto e 30, chegando em 2, você ainda vê uma boa Ainda quantidade de contraste. Tá menor do que no início, mas você ainda Tem consegue alguma coisa ver. nutrindo muito essa nodulação, né? Exatamente. Está sendo bem nutrida. Exatamente. E eu não sei se vocês conseguem ver, tem várias outras Sim, aí sim, também, sim. né? Agora que ele começou a passar, então esse passo realmente tá bem tomado. Eu espero que esse bicho não tenha ido com Jesus, mas tudo certo. Mas se estiver só embaixo, tira e vida que segue. Né? Exatamente. E aí, gente, agora outra coisa, que aí já não é mais na parte de neoplasias. Aí é na parte vascular mesmo, principalmente trombo. Isso aqui é um trombo aórtico, que normalmente o que acontece? Dentro da... A professora Marcene pode falar melhor que eu, mas dentro da própria artéria pode. Dentro da própria artéria, o sangue ele é mais anecoico do que o resto das estruturas. A parede ela é um pouco mais hiperecogênica no geral. E às vezes o trombo, dependendo do tipo de tecido que está ali, se ele é um tecido um pouco mais de sangue, um tecido um pouco mais, dependendo da parede, mais gordura, não fica tão evidente. Nesse caso até tá um pouquinho, você vê que na imagem... Tá mais claro de ver ali, né? Você vê na imagem... A gente consegue até ver meio que uma estenose. Exatamente, ali, né? você vê que na imagem do Doppler normal, você vê ali um espessamento, mas você não consegue determinar exatamente o que é. Sim. Quando você muda para o Doppler Power e coloca o contraste microbolhas, você vê... Ah, e tem outra coisa também. Lembra que você sempre falou com a gente a parte do turbilhonamento, de obstrução e tudo mais? Sim. O contraste microbolhas é uma beleza Ele para ver. consegue ver direitinho. Ela né? é uma beleza para ver. Você consegue olha determinar... o trombo, como é que fica hipoecóico, né? E olha só a diminuição de calibre, né? Da aorta ali. Exatamente. E eu não sei Bom se... esse vídeo, viu? Gostou? Gostei. Bom, obrigado. Bom. E uma coisa também muito interessante, Você vai usar ele no seu CTCC? talvez, posso Eu acho que é usar. bom. 4 minutos. Sim. Esse aqui é utilizado o PESDA. E, não sei se vocês estão vendo, é um vaso de calibre grande, teoricamente perto do coração, teoricamente é mais seria mais rápido a excreção dele. Já tem 4, 5 minutos, tá tudo tá ali lá. ainda. Sim. Tá? E, gente, é basicamente isso que eu tinha para falar. É um método mais atual, é um método que está vindo para a medicina veterinária, é um método que auxilia muito o médico veterinário, principalmente, né, ultrassonografistas. Pode ser aliado, principalmente, como a professora Marceline falou, a ver vascularizações patognomônicas de neoplasias, pode auxiliar em momentos que o Doppler e a elastografia não conseguem fazer isso. E vamos combinar que é mais barato do que uma angiotomografia. A tomografia ela é muito boa, muito melhor em determinadas alterações. Como o shunt que eu falei, a tomografia é o padrão ouro, não tem o que fazer. Sim. Mas, querendo ou não, em alguns momentos, esse aqui até pode ser bem utilizado. É um recurso. Né? É um recurso que a Não, gente é tem. um recurso. E outra coisa que eu acho que é importante a gente pontuar que, beleza, eu cheguei ali, vi aquele tipo de vascularização, mas de qualquer forma, sempre a gente vai optar por sempre tentar fazer uma citologia ou uma biópsia, né? Sim. Tendo aquele tipo de vascularização, e por serem órgãos que estão mais superficiais, a gente consegue ir ali com uma agulha, fazer uma punção por agulha fina, né? O inconveniente é que normalmente para fazer esse tipo de coisa o animal tem que estar sedado, porque Pulsão, querendo ou não, muito né? vascularizado, se a gente, qualquer barbeiragem que dê, a ali. gente pode colocar em risco a vida do animal por pode uma romper, hemorragia, né? Não né? tem jeito. Mas ainda assim ele pode nos guiar mais, entendeu? Para a gente poder... não, isso aqui tem... não, o microbolhas não corou isso aqui, então beleza, não tem a menor necessidade de eu fazer nenhuma outra intervenção desnecessariamente, entendeu? Exatamente. Se a gente for pegar, por exemplo, essa nodulação aqui, extremamente vascularizada, nunca que a gente ia... Né? Exato. A gente Então, tipo nunca assim, que se a ia- gente está assim, então beleza, então já é uma coisa que para efetivamente fechar um diagnóstico, a gente consegue ir ali com uma agulha, punção, uma agulha fina, tira células e vamos ver o que Outra do que se trata. Outra curiosidade que eu esqueci de falar, aqui em determinado momento ele cora a artéria veia esplênica que passa ali por Cora baixo. tudo, né? Ó, Sim. olha lá. Ele cora e fica bem bonitinho até de ver. Sim. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, algum assunto que vocês querem que a gente traga melhor,
Deixa no Deixa no comentário, deixa ali embaixo. Se inscreva no canal, né? Dá o seu Vai like. lá, dá o seu like. Nossa Dá o senhora, seu like. era meu sonho de criança Não vai falar faz. isso. Caramba. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário sempre que vocês quiserem. Caso vocês esbarrem a gente lá com a FES também, até o final do ano, pelo menos eu acho que por aqui a gente vai estar, isso aí pelo menos. Vai. E é Mas isso, eu tô pensando pessoal. em reprovar vocês. Não quero. Porque eu vou ficar com chega. saudade. Ah, então tá. Não gostei. Tá lá. Até o nosso editor tá falando que vai reprovar a gente, tá vendo? Mas aqui, gente, muito obrigado. Sempre que vocês quiserem. Semana que vem estamos na próxima. Vamos embora. Obrigado, pessoal. Até mais, gente. Valeu. Obrigada. Valeu.